Acho estranhíssimo que alguém possa dizer que não sabia nada do que se estava a passar no banco, mas, quer dizer, é o máximo, não conseguir mais longe do que isto. Parece muito estranho que alguém naquela posição consiga ilibar-se desta forma de tudo de errado que se passava no banco, no grupo, etc. Agora, de resto, o que me parece é que eu concordo com o que o Manuel Caldeira Cabral diz quando sugere que parte disto tem a ver com a crise. Sim, mas isto também nos serve para nós aprendermos algumas coisas. Serve para aprendermos, em primeiro lugar, que a crise não desapareceu, a crise está cá. E parte das dúvidas que se levantam hoje em relação ao sistema financeiro todo tem a ver com o facto de nós termos uma economia que continua de rastos, que tem um nível de endividamento privado maior da União Europeia, com níveis de incumprimento bancário que são completamente transversais ao sistema financeiro, afetam o BES como afetam qualquer outro banco e, portanto, isto serve essencialmente para não... Agora que nos vamos aproximando das eleições legislativas, vai haver uma tendência enorme para sugerir que não há crise, não é? Mas há crise, a economia portuguesa está na crise que estava. Os problemas fundamentais que trouxeram Portugal à crise continuam cá e não vão desaparecer assim tão facilmente. Isso é a primeira lição. Há uma segunda lição que tem a ver com isto. O sistema financeiro, sejam quem for as pessoas, e mais idóneas, menos idóneas, mais competentes, menos competentes, é um sistema que, por um lado, está sujeito sistematicamente a movimentação de interesses que não são necessariamente o interesse do público, mas ao mesmo tempo, quando as coisas correm mal, imediatamente nos vêm dizer: atenção, seria um descalabro se este banco fosse ao fundo, e eu concordo que seria um descalabro se este banco fosse ao fundo. Agora, esta assimetria de situação... A garantia do Primeiro-Ministro que não será pedido um cêntimo aos portugueses para este banco. Nós não estas garantias neste momento valem muito pouco. Aliás, eu acho que nós devemos todos responsavelmente dizer que os depositantes do Banco Espírito Santo estão protegidos na medida em que qualquer depositante em Portugal, em qualquer banco, está protegido por lei, por um fundo de garantia bancária e, portanto, não devemos gerar pânicos em torno disto. Dito isto, nós ouvimos durante semanas a fio o governador do Banco de Portugal a dizer-nos que não havia qualquer espécie de contágio entre o grupo não financeiro e o banco financeiro, eram duas realidades completamente distintas e neste momento andamos todos a tentar perceber se a exposição do banco ao grupo é muito grande ou enorme. E, portanto, eu confesso que a minha confiança no regulador começa a ser abalada, tal como que fico um pouco desconfortável ou muito desconfortável, quando depois da insistência de todos, a partir do momento que um banqueiro central, né, que um governador do Banco de Portugal, todos os dias tem de vir à televisão dizer não há problema nenhum, quer dizer, nós começamos a pensar que se calhar há mesmo um problema. Se calhar era criticado se não viesse dizer, se não viesse tranquilizar. Está bem, mas a questão é que é preciso credibilidade nas afirmações. Isto é, o governador de Portugal está em condições de dizer qual é a exposição exata do banco ao grupo, sim ou não. Se está, que a diga. Se não está, todas as palavras que ele possa dizer de conforto. Repara, o discurso já mudou. Hoje já mudou. O discurso hoje já foi: bom, isto não vai correr mal. Mas se correr mal, há acionistas que estão disponíveis a pôr capital. Que acionistas? Que acionistas são esses? Não é? Os reguladores em Portugal, nomeadamente o Banco de Portugal, mas a regulação financeira em Portugal é um problema. Nós continuamos a não saber viver com o sistema financeiro. Não é um problema só português, mas também é um problema português. Nós andamos há 3 anos a tentarem nos convencer que o problema da crise em Portugal é o facto de nos termos portado mal e termos vivido acima das nossas possibilidades. Aliás, o atual presidente do BES, do Conselho de Administração do BES, é o grande campeão desta mensagem. Eu fico preocupado com o facto de, neste momento, o BES ter à frente uma pessoa que, por muita consideração pessoal que me mereça, não foi até hoje capaz de reconhecer que temos um problema fundamental em Portugal, que foi, nos últimos 15 anos, uma regulação do sistema financeiro que permitiu que Portugal atingisse níveis de endividamento que não deviam acontecer em lado nenhum da Europa. O que para mim é claro é: as pessoas que foram indigitadas para a direção do banco não são pessoas
que tenham uma enorme experiência de gestão de bancos desta dimensão. E, nomeadamente, Vítor Bento não a tem. Não sei se concorda, mas há aqui uma questão moral também, ou não, de como funcionou a cúpula do do Grupo Espírito Santo. Há muita coisa que continuamos sem saber. Isso é um problema fundamental. Nós, neste momento, não conseguimos perceber, desde logo, porque é que as várias holdings ligadas à família têm o buraco financeiro que têm. E isto é tanto mais grave quando sabemos que a família... Já sabem algumas coisas, Angola, Rio Forte... Pois, mas sabemos pouco sobre aquilo que leva a Rio Forte e que leva o ESI a fazerem colocações tão agressivas de títulos de dívida através dos bancos ligados ao grupo, que é de facto uma medida que creio que qualquer pessoa atenta deveria encarar desde logo como uma suspeita de que algo profundamente errado se passa com o grupo. E nós, neste momento, não sabemos ainda o que é que aconteceu de errado no conjunto do grupo. Isto poderia ser uma matéria de interesse privado que não nos diz muito respeito. Agora, isto não é assim por dois motivos. Em primeiro lugar, porque existem fortes indícios de que, aliás... diz-se à boca cheia que o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo e a família Espírito Santo foi acumulando ao longo dos últimos 25 anos, a partir do momento em que o grupo decide voltar a Portugal, perspectivando a reprivatização do banco, acumulou um poder na sociedade portuguesa que dá a entender que boa parte dos negócios da família estão associados a jogos de poder. Nós não nos podemos esquecer, desde 25 de Abril, houve 34 ministros e secretários de Estado que passaram pelo Grupo Espírito Santo. E isto é um sinal que foram funcionários, uns eram funcionários e foram para o governo, outros saíram do governo diretamente para os quadros do Grupo Espírito Santo. E, portanto, o que nós sabemos é que há um grupo que tem raízes familiares, que teve uma influência, tem tido uma influência brutal na sociedade e na economia portuguesa, que teve que teve muita influência, tanto quanto sabem, algumas decisões estratégicas que foram tomadas não apenas sobre como utilizar dinheiros públicos, mas até como se faz em Portugal a regulação do sistema financeiro. E sabemos que esse grupo tem problemas muito sérios, que está a colocar todo o sistema financeiro e toda a economia portuguesa sob pressão. Existe um risco enorme de os contribuintes, isto é, as pessoas que têm sido, no fundo, prejudicadas fundamentalmente por uma crise de que não são responsáveis, existe um risco de desvirem a ser pedidas contas novamente. E, portanto, isto não é uma matéria de interesse privado, isto é uma matéria de interesse público que temos de perceber como é que... E não percebemos. Efetivamente, sabemos que há umas questões em Angola que envolvem 3 mil milhões de euros, mas os problemas do Grupo Espírito Santo não são apenas os problemas de Angola. O Grupo Espírito Santo ficou muito conhecido por ter sido o único grande banco a recusar a intervenção associada ao programa de ajustamento, aos dinheiros da Troika, simplificando. Aquilo que hoje percebemos é que aparentemente o fez para adiar a exposição dos seus problemas internos. Curiosamente, o grupo foi tratado por muita gente, pelos editorialistas económicos do costume, como um grupo sólido que era capaz de dispensar essa intervenção pública. Hoje percebemos que não só o grupo não dispensa, como corremos o risco de que ela seja ainda maior do que estávamos à espera. Nós, de facto, temos muita dificuldade em perceber o que é que vai acontecer, temos muita dificuldade. E creio que o facto de ser escolhido alguém que não tem uma enorme experiência no setor bancário, mas tem uma proximidade política e ideológica grande aos atuais poderes, é esse em si próprio um sinal de que o Governo e o Presidente da República em Portugal receiam o pior desta situação. Porque, de outra forma, nós temos esta situação paradoxal, que é um Governo que é o campeão do mercado livre, né, e do Estado mínimo,
intervém no principal banco privado português, ou num dos principais bancos privados portugueses, colocando na sua administração pessoas da sua inteira confiança política. Bom, nós estamos perante um banco que o Citigroup sugere que pode vir a ter um rácio de capital de 3% em vez de ter os 10% que deveria ter. Isto aqui é uma situação que não há investidor nenhum em lado nenhum do mundo que venha corrigir.